Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um, não, agora é Opinião Alex Continha. Eu vou mudar um pouco o nome, em outra oportunidade eu explico. O objetivo do vídeo de hoje é tratar um pouquinho sobre a cobertura do Estadão sobre a greve dos caminhoneiros. Seguinte, considere-se uma pessoa desinformada. Aí você passou a semana passada inteira vendo toda a movimentação dos caminhoneiros, as manifestações, a greve, as rodovias paradas, sofreu ou não com a falta de abastecimento dos postos, do CEASA, do CEAGESP. Independente disso, você passou a semana inteira só ouvindo boatos. Boato daqui, boato de lá, notícia no Facebook falando que parou, que não parou e por aí vai. Aí chega o final de semana, você tá lá na banca de jornal e vê essa capa do jeitinho que tá aqui. Por que parou? Então a gente presume, o Estadão tá querendo nos dar informação do porquê parou. Vamos ver a visão do Estadão, do porquê o Brasil parou por causa dos caminhoneiros. A capa chama bastante atenção, que aqui no fundo é o CEAGESP, que é tipo o CEASA que deve ter na sua cidade ou na sua região. É um centro de distribuição de alimentos, o maior da América Latina, aqui em São Paulo. E a foto é justamente tudo parado, um senhorzinho aqui parado esperando abastecimento, por aí vai. E a situação do CEAGESP estava bem complicada mesmo, sexta, quinta, mas principalmente sexta. Aí você pega a capa e observe essa primeira frase que está aqui. Eu não vou ficar focando porque eu quero só mostrar e falar o geralzão pra vocês, tá? Mas a primeira frase é: por que os caminhoneiros fizeram chantagem com o país? Essa é a primeira explicação que o jornal dá. As próximas, porque o governo foi incompetente ao demorar para agir. Depois, porque o Congresso optou pelo oportunismo eleitoral. Porque o Brasil é dependente das rodovias e dos caminhões. E porque os governadores foram omissos. Na hora que você vê isso daqui, essa palavra chantagem que os caminhoneiros fizeram com o Brasil já dá um tom bem interessante da linha editorial que o Estadão adotou para falar sobre eles. Ou seja, caminhoneiros são chantagistas. Eis que, na hora que a gente vai para os editoriais, página 2 tem 2 artigos assinados e a página 3 tem sempre 3 editoriais não assinados, ou seja, são editoriais do jornal. O primeiro editorial que vem aqui é sempre o mais importante, de certa forma. Só que esse editorial aqui é bem a cara do Estadão. Você vê a opinião, a linha editorial do jornal, da maioria dos jornais, pelos editoriais que eles fazem. E aqui ficou o mais claro possível a opinião. Não poderia ficar mais claro do que isso, a opinião do Estadão sobre essa greve. O título é Irresponsabilidade Generalizada. Só que esse negócio tá tão complicado, esse texto tá tão complicado, que, olha, eu fiz um stories no meu Instagram no sábado, enquanto eu fui lendo isso daqui. Tive alguns feedbacks positivos e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. A ideia é justamente mostrar como que o jornal tratou esse tema e como que é a linha editorial do jornal. Isso é um tema que eu trabalhei no meu mestrado e pretendo trabalhar ao longo da carreira acadêmica também, não especificamente do Estadão, obviamente, mas da imprensa brasileira. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês o que eu faço nesses estudos acadêmicos. Então vamos ao editorial. Primeira informação que vem aqui. No 5º dia da greve dos caminhoneiros autônomos, que levou o caos a todo o país, o presidente Michel Temer finalmente autorizou o uso das forças militares federais para liberar rodovias bloqueadas pelos manifestantes. Já não era sem tempo. Se você não entende muito, um editorial é um espaço de opinião. Eu posso estar falando coisas óbvias para a maioria das pessoas, mas nem todo mundo sabe disso. Então é bom deixar claro. Quando você vê uma opinião como essa daqui, já não era sem tempo. Finalmente autorizou o uso das forças militares. O que fica na sua cabeça? Na minha, pelo menos, ficou que o jornal é 100% favorável a uma intervenção militar em casos de caos. A gente pode até argumentar um pouquinho melhor isso, mas eu vou deixar pra falar durante as outras notícias que eu quero mostrar pra vocês, tá? Na sequência do mesmo editorial,
eles continuam falando: nenhuma reivindicação é justa o bastante para legitimar a absurda agressão cometida pelos caminhoneiros contra todos os brasileiros. Aqui o jornal já puxa um pouquinho a sardinha pro lado deles, para as pessoas que têm o mesmo viés político, o mesmo tipo de ideologia e por aí vai. O Estadão, até onde a gente sabe, não é pra classe pobre, gente. Não é pra classe pobre porque as notícias não são fáceis de ler por qualquer um. Além disso, eles, no editorial, eles ainda dão uma cutucada no governo, dizendo que houve muita lentidão, e isso tá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. Tudo isso deveria ter sido feito muito antes, quando ficou claro que o movimento traria imensos transtornos em todo o país. Nesse sentido, o governo demonstrou lentidão excessiva para reagir à greve. Porém, a gente vai ver uma notícia do Caderno de Economia, onde tá o grosso das notícias sobre a greve dos caminhoneiros, que essa lentidão tá desde outubro de 2017. Se você não leu notícias, eu tava até ouvindo a Band News agora cedo, que eu gosto muito do Boechat. Aqui também tem essa informação, mas no dia 5 de outubro de 2017, os caminhoneiros enviaram um pedido já pedindo a redução dos impostos. O assunto não é novo e a greve foi deflagrada na segunda-feira passada. Estamos no 7º dia de greve. Porém, os caminhoneiros anunciaram, mandaram um novo comunicado para o governo dia 14 de maio, pedindo para atender as reivindicações diretamente ao Temer, avisando sobre a greve. O editorial aqui, nesse texto, eles não caracterizam isso, não qualificam essa informação, só falam que o governo foi lento, mas não dizem o quão lento foi. Além disso, o editorial tá cheio de cutucadas diretas e bem ferrenhas aos caminhoneiros, colocando eles como os maiores culpados de toda essa situação, sem qualificar o lado deles. Óbvio que quando você pega um jornal, a narrativa de uma notícia, ela vai de um dia pro outro. Ou seja, pra gente entender todo o movimento e tudo que o jornal falou sobre ele, a gente deveria ler desde segunda-feira, ok? Isso é básico. Porém, muitas pessoas, inclusive o jornal, oferece uma assinatura só para leitura no final de semana, sábado e domingo. Tem assinatura só para domingo, tem assinatura sábado, domingo e segunda, e tem assinatura para todo mês, para toda semana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma edição de jornal do final de semana pressupõe um tratamento um pouco melhor de toda a notícia, trazendo elementos do que aconteceu ao longo da semana. Geralmente isso é feito na edição de domingo, e eu não fui atrás da edição de domingo. Eu só consegui comprar o de sábado. Eu pressupunha que, com uma capa como essa que eu já mostrei pra vocês, o jornal iria trazer pra gente as informações de tudo que aconteceu ao longo da semana. Mas a contextualização, uma coisa que é importantíssima no jornalismo, não tá aqui no jornal. Na verdade, nunca teve, não é mesmo? Mas tudo bem. Então a gente já tem uma ideia da posição do jornal pelo editorial dele, a favor da intervenção das Forças Armadas na pista, sem qualificar como essa intervenção seria feita, uma coisa que vai ficar um pouco mais clara numa das notícias do Caderno de Economia, absolutamente contra os caminhoneiros, falando que o que eles fizeram gerou um caos no país. Eu não discordo disso, mas é importante lembrar que o justo, o ético, talvez, eu posso usar essa palavra ético, seria tratar, em pelo menos umas 3, 4 linhas, um pouquinho dos caminhoneiros também. Só que eles estão sendo colocados aqui como os únicos vilões de toda essa história. E não é. E eles não são. É bom que a gente sempre diga isso, porque o jornal, infelizmente, aqui no Brasil, na maioria dos lugares, é extremamente parcial. E isso não é uma característica única e exclusiva do Estadão, não. A Folha, o Globo, a Globo, a Carta Capital também, todos eles puxam a sardinha para um lado. Um dos periódicos que eu acho um pouquinho mais equilibrado é o El País. O que, já é bom dizer logo de cara, é uma vergonha para a imprensa brasileira existir um site mais parcial e ele não ser brasileiro. El País, se eu não me engano, é da Espanha, nem daqui do Brasil é. Mas a edição brasileira desse site é maravilhosa. Conhece, vai atrás pra você conhecer. É um ótimo contraponto. Enquanto eu tava fazendo os stories, um amigo meu mandou uma mensagem dizendo: eu não consigo acompanhar as notícias justamente por conta desses pontos que a imprensa faz muito enviesados.
Você me dá alguma sugestão para eu poder ler mais coisas? E eu falei justamente para ele, Carta Capital como um contraponto quase extremo, enquanto Estadão, Folha, Globo, a grande mídia dá uma notícia que interessa para eles, meio que de direita, usando essa simplificação de polos, de extremos. A Carta Capital vem com um discurso mais de esquerda, mas trazendo outras informações, outras fontes que geralmente não são utilizadas pelo Estadão. O Estadão ignora uma boa parte da opinião contrária a eles e a Carta Capital traz esse contraponto. Outra publicação que é muito interessante é essa aqui, Le Monde Diplomatique Brasil. Essa revista eu adoro, embora eu não consiga acompanhar todos os meses, mas eu quero fazer isso. E ela traz uns artigos sensacionais. Inclusive aqui no meio tem um falando sobre gás lacrimogênio. Olha, abri certinho na página, que é essa daqui, ó. Ops. Essa notícia aqui, esse artigo, na verdade, assinado pela Anna Feigenbaum. Anna Feigenbaum, pesquisadora da Universidade de Bournemouth, Reino Unido, autora de alguns livros, não é especificamente brasileira. Isso é uma característica dessa publicação, não tem artigos só de pessoas aqui do Brasil. É uma revista que reúne artigos e visões da política mundial, da economia mundial e também da brasileira. E eles dão um contraponto muito interessante. Tem um viés também de esquerda, se você parar para dar uma olhada nos títulos, é bem visível essa tendência um pouco mais desenvolvimentista, mais de esquerda. Porém, a gente sempre cai numa simplificação ridícula de colocar esquerda, direita, né? Mas como a maioria das pessoas tem essa mentalidade, a gente usa ela pra ficar um pouco mais claro. Só que é bom que se diga que nem tudo é preto e branco, tá? Aí, vamos continuando. Eu quero fazer um parênteses antes de entrar nas notícias sobre a greve dos caminhoneiros. Só para mostrar como que esse jornalzinho aqui faz política. Lembra? A capa está aqui. Por que parou? A gente vira a página, temos aqui irresponsabilidade generalizada, que é o editorial do jornal. Na hora que você vira a página, vocês não estão vendo aí, mas eu estou virando. Descobri que é difícil para um caralho ficar fazendo vídeo com o jornal. A primeira notícia do jornal, que geralmente é uma das mais importantes da edição, é essa aqui. Alckmin busca palanques alternativos nos estados. PSDB desiste de candidaturas próprias em disputas locais ou fecha apoio a nomes competitivos de outras siglas para tentar fortalecer suporte regional ao presidenciável tucano. O que é essa notícia? Ela tá falando como o PSDB está se mobilizando em todo o país para conseguir uma força um pouco maior nas eleições deste ano. A gente espera justamente isso de um caderno de política, certo? Certo. Só que olha só, aí eles falam de oportunismo dos governadores, vamos falar do oportunismo do Estadão também. Aqui, nessa notícia, eles usam as fontes diretas, ou seja, em um determinado momento o texto fala assim, ó, que se tornou desafeto de Alckmin após tentar disputar com ele as prévias para a escolha do candidato da legenda. A forma como foi tratado naquele simulacro de prévios deixou marcas, disse ele ao Estado. Virgílio não poupou. O Rio é o estado onde a eleição está mais aberta. Está tudo confuso, afirmou o deputado Otávio Leite, presidente do PSDB do Rio de Janeiro. Aqui, uma característica que salta aos olhos muito forte, além de puxar um saco lazarento pro PSDB, eles usam fontes diretas, ou seja, eles vão até a fonte no evento em que eles estavam ou por meio de contatos telefônicos, e-mail, por aí vai, e obtêm a fala deles para colocar no texto bonitinho. Olha isso agora. Na sequência, temos esta notícia aqui. Eu vou despedaçar esse jornal que tá difícil. Aí a notícia diz o seguinte: governadores cobram e PT leva Lula plano B. A linha fina, que é o textinho menor debaixo do título, diz: partido vai mostrar ao ex-presidente preso em Curitiba, vamos reforçar essa informação que é importante, 4 cenários com nomes para vice. Sigla provoca líder a rever pré-candidatura. Aqui
diferente da notícia do PSDB, o que a gente tem são fontes praticamente indiretas. Eu acho que esse termo se encaixa perfeitamente. E não são fontes assim, talvez nem fontes confiáveis. Sabe por quê? Olha só, logo no começo ele coloca: segundo fontes que participaram da reunião entre direção e petista. Depende de Lula. Segundo fontes do PT. Segundo participantes da reunião. Em nenhum momento, a não ser no finalzinho aqui, tem informações atribuídas a uma pessoa específica, como o Alckmin, presidente do PSDB não sei das quantas, não sei de que estado, nada disso. O que nos dá a possibilidade de interpretar isso aqui como fofoca, não é? Você já ouviu falar na rua assim, segundo aquela pessoa, uma amiga me disse que tal coisa vai acontecer. Isso é fofoca. E o jornal usa isso. Óbvio que, sendo jornalista, a gente precisa entender uma coisa: nem todas as fontes querem que os nomes sejam revelados por medo de retaliação. Isso é óbvio, isso é básico. Só que, aí tá uma coisa: isso aqui a gente não tá falando de jornal de Limeira, onde eu trabalhei uma época. Não tá falando de um jornalzinho sei lá, de Pindamonhangaba, da puta que pariu. Não, é um jornal nacional, um jornal com circulação nacional. Eles têm o cacife pra ir atrás e perguntar. E quando o partido se recusa a comentar, eles geralmente colocam: a redação entrou em contato com o partido, mas eles não responderam até o fechamento dessa edição. Isso é muito comum de ser usado no jornalismo, porque você mostra, coloca a carta na mesa e fala: olha, a gente procurou o partido para falar sobre isso, mas eles não quiseram falar. Aí é uma coisa. Aí você vê que o partido não tá querendo conversar com um jornal e tá se recusando a dar informações, o que é grave também. Mas aqui não tem isso. E aí, quando eu disse pra vocês da estratégia do jornal, ela fica muito clara quando a gente coloca todos esses pontos juntos. Porque olha só, porque parou contra caminhoneiros e a favor de uma intervenção das Forças Armadas nas estradas, não é uma intervenção militar no país. Espero que não, espero que ainda não. Aí você já tá naquela situação grave da semana, com a greve dos caminhoneiros, esse monte de coisa. Quando você abre aqui, o que que tem? Olha aqui a sua solução, brasileiro. Olha aqui quem você tem que votar. Vota nesse cara aqui que ele vai resolver o negócio. O PSDB tá meio fraco, mas a gente vai conseguir resolver. E logo na sequência vem isso aqui: se você, brasileiro, tá pensando em votar no PT, não, calma aí. Olha como eles estão desorganizados. Eles têm 4 nomes para vice-presidente e, ao longo de toda a matéria, reforça várias vezes que nem mesmo o próprio partido, quer ver, algo que mesmo os lulistas mais fiéis admitem ser quase impossível. O que é quase impossível? Lula contornar os entraves jurídicos. Eles reforçam todas as vezes essa informação, qualificando-a, sendo que o espaço de qualificação, o espaço de opinião não é esse. Em tese deveria ser o editorial, em tese, porque não existe objetividade, que fique claro. Nenhuma notícia é construída sem e isenta de qualquer opinião. Isso é balela. Se algum jornal vier vendendo pra você: a gente é imparcial, a gente não tem opinião nas notícias, manda eles tomar no cu, porque é mentira. Todo e qualquer jornal tem sim um pouquinho de opinião. E isso são coisas para outras conversas. E complementando isso, aqui temos uma outra notícia logo na sequência, depois do Alckmin, do PT, agora vem uma sobre os tucanos. A notícia é essa daqui, que não vai dar pra ver porque eu não vou focar. Testemunhas em caso Paulo Vieira acusam o MP. Elas afirmam que foram pressionadas a depor contra ex-diretor da Dersa, ligado a tucanos. Olha só o que o título e a linha fina nos falam. Eles dão uma ideia de algum caso que está acontecendo. Testemunhas em caso de Paulo Vieira acusam o MP, acusam o Ministério Público. Tá. Essas testemunhas, eles qualificam aqui, elas foram pressionadas. Isso, de certa forma, tenta tirar a credibilidade do testemunho delas. Isso é gravíssimo. E uma outra coisa super interessante é o seguinte: eu costumo dizer que o jornal O Estadão e os jornais da grande massa não dão notícias
sobre escândalos envolvendo o partido que eles gostam de apoiar, os que convém a eles apoiar, ou seja, o PSDB, vamos ser claros, ok? É mentira isso que eu costumo falar? É e não é. Sabe por que é e não é? Porque isso aqui só me confirmou que a minha hipótese está sempre correta. Porque é o seguinte, eles estão falando sim de um escândalo, embora não usem essa palavra, ligado ao PSDB. Só que a sigla não é colocada aqui, é colocado tucanos. Então, para meio entendedor, uma palavra basta. Para o entendedor, meia palavra basta. Só que e para a pessoa que pega o jornal no meio do nada? Um alienígena chegou na Terra e quer saber como que está o Brasil. Ele vai saber o que é tucano? Não, não vai. Qual o problema disso? Ao longo de todo o texto, também não é falado do PSDB. Um momento ou outro, ó, aqui no final tem a sigla PSDB, mas ao longo de todo o texto não tem. Você não sabe nem... Você não vai ficar nem sabendo o PSDB de qual estado que está envolvido nesse suposto escândalo, que não é um escândalo, segundo o jornal. Também não tem contextualização nenhuma do assunto. Se você não sabe ao longo da semana o que está acontecendo, se você não tem o costume de ler as notinhas escondidas no jornal, que eles usam só pra falar assim, a gente fala assim do PSDB. Ah, fala. Aham, tá bom. Se você não tem essa informação, fala de desvio de dinheiro, fala de algumas coisas aqui, só que uma pessoa que não sabe o que tá rolando vai continuar sem saber, você ignora e continua. Enfim, essa primeira parte eu quis basicamente mostrar pra vocês como que o jornal faz política. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado, pelo menos essa primeira parte aqui. Porque pra mim é ridículo isso. Como jornalista, como alguém com mestre em divulgação científico-cultural, quem estudou essa porra de jornalismo, é ridículo você continuar vendo que um jornal é extremamente parcial e se defende e diz que é parcial. Não, que é imparcial. Não é, gente, não é. Você que lê um jornal e só lê isso daqui, procura outras fontes. Lê o Estadão, vai ler a Carta Capital logo na sequência, só para você ter um contraponto. Vai ler o Le Monde Diplomatique, vai ler o El País, vai ler outros jornais que não são ligados à grande imprensa, só para você ter esse contraponto, porque aqui não é verdade. Notícia não é verdade, gente. São fatos e são versões. Cabe a nós, leitores, buscarmos informações mais amplas, mais pulverizadas, que infelizmente estão pulverizadas na nossa imprensa, justamente para tentar entender o que está acontecendo, certo? Então agora vamos ao que nos interessa, que é o motivo deste vídeo aqui, que é as notícias sobre os caminhoneiros. Talvez eu faça duas partes desse vídeo como eu tenho feito ultimamente. Eu já gravei acho que mais de 20 minutos, talvez. Então, se por um acaso eu precisar fazer uma outra parte, tchau por aqui e acompanhe no próximo vídeo, tá bom? Que eu vou falar agora sobre as notícias sobre a greve dos caminhoneiros.